noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês já sabem que aqui todos os assuntos técnicos inerentes ao ordenamento do território, construção civil, arquitetura, portanto, todo esse universo de assuntos são debatidos aqui. Então, eu vou desejar que sejam todos bem-vindos, que nos acompanhem, porque aqui vamos ter a sequência de uma série de assuntos que nós já temos vindo a falar. No fundo, vamos agregar mais valor ainda, vamos penetrar um bocadinho mais a fundo em alguns temas. Então, eu agradeço desde já que nos acompanhem. Portanto, Arquitetos é o nosso podcast, vocês já conhecem, me resta agradecer, porque o feedback que temos tido continua a ser positivo, críticas que nos ajudam todos os dias a trazer aqui profissionais bons, capacitados e que, sinceramente, com muita contribuição valiosa, aquilo que é para o desenvolvimento do nosso país. Então, eu vou dar as boas-vindas ao arquiteto Rogério. Arquiteto Rogério, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Demorou, mas... Tarda, mas não falha. Mas não falha. Digo isso porque já temos vindo a abordar a sua presença aqui no programa, mas como o objetivo é montar uma estrutura, uma sequência lógica que faça sentido para si que nos ouve, então vamos interagindo e depois acabamos por trazer realmente os nossos bons profissionais aqui na nossa conversa, que eu, na brincadeira, vou chamando conversa de café. E você já sabe, arquiteto procura formá-lo e informá-lo. Exatamente. Arquiteto Rogério, é um prazer muito grande ter-te aqui. O prazer é todo meu. Sabes que eu sou um seguidor teu, de tudo o que tu fazes. Muito obrigada. Acho que tu és daquele clube de que quando fazes bem feito. Muito e eu gosto disso. Por Estamos isso é que eu estamos a estou-te a dar os aprender. parabéns. Muito obrigada, Rogério. Portanto, Rogério, eu primeiro gosto muito de pedir que os nossos convidados falem um bocadinho da sua história profissional. E nós, quando entramos aqui para a gravação, encontrou aí muitos alunos teus, né? Portanto, é alguém que está intimamente ligado aqui a Angola, sobretudo numa área que é transformadora, que é o ensino, né? A formação de jovens arquitetos, jovens, velhos, entre outros. Tem todas as idades. Portanto, é alguém que, para além da prática, junta aqui a componente de formação de arquitetos. Então, eu queria que falasse primeiro da sua motivação, como é que foi parar a arquitetura, porque eu sei que gosta de corridas de carro. Adoro. De corredor de carros para arquiteto. Qual foi a motivação? Quantos anos aqui na profissão? Eu acho que, para já, queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo no Conversas de Café, que eu acho que é ótimo. Do ponto de vista profissional, eu hoje posso dizer que gosto do que faço e tento partilhar um pouco daquilo que eu faço e tento transmitir conhecimento aos alunos. Eu, no outro dia, estava assim a olhar e a fazer umas contas. Eu já formei mais de 500 profissionais em pouco mais de 10, 11 anos de lecionar. E isso deixa-me algum orgulho, porque inclusivamente nós encontramos-nos aí pelas curvas da vida e muitas vezes é engraçado, já 2 ou 3 vezes aconteceu, ex-alunos teus que estão numa posição-chave daquela determinada reunião e tu sentes um bocado de orgulho. De ver ali que dizes, contribui. não, eu contribuí para que aquela pessoa seja assim. E isso eu acho que é mais gratificante do que o pouco ou muito, não está em causa dinheiro que tu possas oferir por estares a ensinar. Mas vamos começar então pelo meu percurso. O sonho do arquiteto, de ser arquiteto. Eu acho que o ser arquiteto caiu na minha vida assim por acidente, por acaso. Eu nunca pensei ser arquiteto. Eu tenho um percurso muito similar ao do Lídio Daio, porque o meu tio era piloto da TAP, não estou a fazer publicidade, mas é verdade. E eu desde pequenino
sempre o meu tio era o meu ídolo e eu sempre quis ir para a aviação. E inclusivamente prestei provas e tudo isso e passei nos testes todos para piloto de jato. De Porque eu, jato. como disseste há pouco, eu gosto é de corridas, gosto de emissões fortes e, portanto, acho que andar num caça é capaz de ser uma coisa interessante. Eu digo que é capaz porque eu nunca andei. Porquê? Porque, entretanto, logo a seguir ao 25 de Abril, portanto, eu entro para a faculdade em 77. Em 75. Já agora, recuando assim um bocadinho e rápido, eu sou a quarta geração dos não angolanos a trabalhar em Angola. O meu bisavô era espanhol, o meu avô, genro dele, era português e os dois trabalharam nos caminhos de ferro de Benguela. De Benguela, uau, ok. Aliás, há uma fotografia no Hotel Términos de um senhor com os grandes bigodes e com um panamá branco a engraxar o sapato, que é o meu bisavô. Bisavô. Exatamente. Chamava-se Ramon Herrera Rodrigues, portanto, espanhol. Quer dizer que a ligação a Angola é muito antiga e é É forte. muito antigo. Entretanto, o meu pai veio para cá a convite para abrir o Banco Comercial de Angola, na altura, hoje é o BPC. BPC. E na altura não podia ser o mesmo nome, portanto não era o BPA, tinha que ser um outro nome, então acharam bem o Banco Comercial de Angola. E, portanto, terceira geração não angolana. Eu, que era para nascer aqui, a minha mãe teve a minha mãe não teve, coitada, eu é que lhe dei um parto complicado e então tive que nascer mesmo a Portugal. Ao Portugal. E fui nascer porque ela estava a ser acompanhada por um especialista, que era o professor Luís Coelho, que vivia no Porto. Porque se ele vivesse no Algarve ou em Lisboa, era para onde eu ia nascer, era onde ele estivesse. No caso, eu, portanto, nasci lá, mas pouco, vim logo para aqui. Vim logo para aqui ao fim de 6 meses, estava em condições de vir, porque nós queríamos estar aqui. O meu pai adorava a África e Angola, em especial. E então viemos para cá. Os meus 3 irmãos a seguir a mim já nasceram, todos cá. O primeiro em Benguela, foi a primeira cidade para onde a gente foi, muita gente não sei, então, mas vocês estão em Luanda, foram para Benguela. É que naquele tempo, estamos a falar de 59, 60, a única cidade que tinha luz elétrica e que tinha esgotos, se não me engano, de drenagem pluvial, porque fazia os dois em um, era exatamente Benguela, Luanda não tinha. E então, como eu era pequenino, o meu irmão na barriga da mamãe, então fomos para lá e o meu irmão acaba por nascer em Benguela. Ele hoje também é bancário, trabalha no BPI em Portugal. Depois nasceram os meus 2 irmãos aqui. Ora bem, isto só para dar o percurso. O percurso, e eu sou a quarta geração, porque depois de estar 11 anos aqui, quer dizer, como se diz aqui, provaram e gostaram. provei a água do Bengo e voltei, exatamente. E então, eu estive aqui, depois fomos para Moçambique, porque o papá precisava ir, do ponto de vista profissional, abrir o BCA em Moçambique, como conseguiu, de uma maneira diferente, mas conseguiu. E depois, com as convulsões de 74, 75, era preciso acabar curso e estudar e tudo. E então, o meu irmão ficou aqui, o a seguir a mim, de Benguela, ficou aqui mais um ano com o pai. O pai foi nomeado na altura como coordenador da comissão da banca privada para levar organizar a banca privada e entregar ao novo país chamado Angola. E o filho dele, que sou eu, tenho muito orgulho em ter requalificado, agora já do ponto de vista da arquitetura, requalificado a sala onde se fez a primeira Assembleia Nacional, que foi a sala, o Estúdio 3 do antigo Cinema Restauração. E também requalifiquei a sala 1, que ainda funcionou durante algum tempo como a Assembleia Nacional, enquanto não havia. E a talho de foice também, já agora, o que é hoje o Conselho Superior da Magistratura, na altura era o edifício das vice-presidências da Assembleia, que também tive o prazer de ser eu a fazer aquilo, portanto, já são filhos que eu deixo aqui. Não é? Por falar em filhos, entretanto, eu também estudei, terminei o curso em 82 e fui para o Brasil. Portanto, estive em Moçambique, depois fui para o Brasil e depois do curso feito, trabalhei lá 8 anos e venho para Portugal na altura que se fez o Cascais Shopping, portanto foi um shopping da nova geração que se fez em Cascais e eu fui um dos arquitetos da equipe em obra. Depois fiz os mercados abastores, depois fiz uma série de projetos de nível de urbanismo, deixei, como eu costumo dizer, 15 filhos de betão
que são edifícios Edifício, sim. com alguma lógica e alguma funcionalidade no Brasil, e comecei a vir aqui em 2003, Em 2003. porque sempre gostei de Angola e vim aqui. E então em 20 2008, anos, portanto. exatamente, em 2008 decidi dar umas e bagagens, Mudar. assentar a Reais aqui. O coração também já estava aqui, não é? Exatamente. Era E só então o corpo que faltava. fiquei desde essa época até agora aqui. E é que nessa eu altura que entra para o ensino também? Não, são uns aninhos mais tarde. Eu entrei para o ensino em 2008, 2010, 2011, foi quando eu comecei na Universidade Metodista. Metodista, primeiro. exatamente. Depois, na Metodista, fui convidado mais tarde para ser diretor de curso. Depois mudaram de reitor e depois convidaram para ser decano. E pela primeira vez, embora fosse pouco tempo, mas pela primeira vez, um arquiteto foi decano de Engenharia, e de Arquitetura e de Ambiente. Portanto, eu tinha 3 faculdades como decano, além de dar aulas na Lusíada. Portanto, eu sempre estive muito ligado Ao ensino. ao ensino. Ok. Como é que eu vou para a arquitetura? Era preciso entrar na faculdade, Era preciso estudar era alguma preciso coisa. estudar alguma coisa. Escolher logo a arquitetura. Não, naquela altura havia aquelas convulsões político-sociais e depois nós não tivemos algumas disciplinas. E então, para ir para a engenharia, que é o que eu queria, era para a engenharia mecânica por causa dos aviões, eu tinha que ter nucleares, física, português não tinha hipótese, tinha que levar com o português sempre, e a matemática também não tinha hipótese, tinha que ter matemática. Portanto, a única disciplina que era tida como pró-engenharia era exatamente a física, enquanto que o desenho seria para a arquitetura. Para a arquitetura. Porque até a arquitetura para mim era fazer casinhas, eu estava completamente fora. Eu Acho que digo tivemos todos. Sim, completamente. Aliás, eu vou para a arquitetura porque gostava de desenhar. Sim. Então, Agora vais-te rir porque é que eu não fui para o engenharia para os aviões. Porque eu, na altura, como disse há pouco, concorri para fazer os testes para piloto jato. E na altura eu jogava basquete, aliás, os campeões atuais de Portugal, do Sporting, também tinha que tirar partido dessa altura toda. Não, foi o clube, claro. Foi o clube onde eu fui campeão nacional. E eu costumo dizer na brincadeira que ninguém pode me levar a mal nem ficar zangado comigo, porque eu nasci no Porto, sou do Benfica e fui campeão nacional pelo Sporting. Portanto, a partida, estou tranquilo. E então disseram-me que eu disse o quê? Para o piloto jato? Eu disse, não, você para piloto jato não pode ir, porque você tem uma altura excessiva. Então, mas uma altura excessiva, porque na altura não havia os F-106, que têm o cockpit um bocadinho maior, havia só os Fiat. E então eu dizia, olha, se tu entras num Fiat, se tiveres que te injetar, portanto, Não sei de lá. não ficava sem perdas, porque o cockpit é muito pequenino. E então o nível da altura que deixavam para os Fiat era 1,68 m. E então eu disse, então qual é o avião que eu posso conduzir? O avião que pode conduzir é o C-130, que é o Hércules, é um avião grande de carga. E eu pensei cá para os meus botões. Então eu andei este percurso todo, que eu gosto é de velocidades e tal, e agora vou ser piloto de um autocarro com asas. Não quero saber disso para nada. E foi aí que eu desisti e que disse, então espera, mas para entrar para a faculdade eu não vou ficar aqui o que é? É matemática ou tal? Então olha, eu desenho mais ou menos bem, vou para a arquitetura. E eu entro assim em arquitetura, e só completamente a leste, completamente a leste. Hoje eu reconheço que eu nasci para isto. Mas na altura estava completamente a leste. Tive a sorte de ter, na altura, nós tínhamos, portanto, era Escola Superior de Belas Artes, ainda não era faculdade. Sim, sim. E então... Fez em Lisboa? Em Lisboa. Eu tive a sorte de ter muito bons professores, desde o Augusto Brandão, que era um professor conhecido, o professor Jorge, vários, não vou... Coitados, muitos deles já foram ter com o pai. Há um que eu faço questão de dizer que era um professor de mão cheia, que era o Lobo de Carvalho. Ou seja, teve a sorte de trabalhar com professores que fizeram aquele grande salto. Eu acho que eles fizeram de mim o que sou hoje. Ok. E que me fizeram gostar da arquitetura. Ok. Porque eu na altura
Não sabia o que era. Mas o arquiteto não vem aqui pronto falar de toda a sua história. Isso foi só um cheirinho para vocês perceberem que realmente tem aqui toda uma história de vida ligada e associada ao que nós vamos abordar aqui. Exatamente. E o que nós vamos abordar aqui, na realidade, já vem na sequência, e eu expliquei um bocadinho ao arquiteto, de 2 temas que nós abordamos em outros episódios. Um que foi com a arquiteta Maria João, onde falamos sobre equipamentos sociais e equipamentos técnicos. E o tema passado, onde falamos sobre políticas públicas e o impacto destas nos projetos públicos. E hoje, na realidade, vamos entrar um bocadinho mais a fundo e abordar aqui o que tem a ver com equipamentos sociais, né? E, sobretudo, da perspectiva de planeamento, planificação, dimensionamento, critérios e tal. E nós trouxemos este tema aqui por uma questão muito simples. É preciso entender que existe toda uma ciência por trás da construção de uma escola, ou critérios, pelo menos, da construção de um hospital, de um posto policial, da tomada de opções e, sobretudo, até onde é que devem ser localizados ou não. Então, arquiteto, esse é o nosso tema. Podia nos ajudar aqui a relembrarmos aos nossos espectadores o conceito de equipamentos sociais, antes de tudo, né? Eu acho que muito se fala e muito se lê e muito se vê, mas pouco se apreende. Um equipamento social é algo que faz movimentar socialmente um grupo. Eu acho que isso é importante. E, contrariamente ao que muita gente acha, nós neste momento não podemos estar centralizados. Ou seja, um país tão grande como Angola é muito pouco provável ou impossível estar num único departamento a controlar o país todo. Portanto, eu sou apologista da descentralização pura e dura de tudo o que são este tipo de situações. E então, nós, equipamentos sociais, ouvimos falar do quê? De escola, de posto de saúde, de esquadra de polícia, quartel dos bombeiros. Nós, os dois, inovámos que era o banco de sementes, que não havia na altura. Mas pronto, ou seja, tudo isto são equipamentos de origem pública. Como é que eu vou, por exemplo, uma escola? O Ministério subdividiu uma escola em 12 e 7 salas. Então, nós temos um país, graças a Deus, enorme, mas infelizmente muito pouco povoado. Quero eu dizer, temos a concentração de pessoas relativamente ao território é inversamente proporcional. Isso faz com que a variável tempo, que foi uma das variáveis introduzidas depois da análise que deu origem à Carta de Atenas, que era exatamente a distância-tempo, é uma coisa que neste momento se equaciona de novo. E então nós temos assim, voltando à escola, eu não posso admitir uma escola que fique fora de um centro urbano e que, por alguma razão, eu atribuo que são 7 salas. Ok. Então, e amanhã, daqui a 10, 15 anos, como é que é a realidade daquele local? Estou a dar um exemplo. Então, eu não posso me cingir a dizer assim, não, eu vou fazer uma escola que neste momento 7 salas resolvem o problema, mas que, pronto, já resolvo. Ou seja, todo esse pensamento começa certamente pelo ordenamento do território. É pelo ordenamento do território, é pela análise demográfica, é pela análise de hábitos e costumes. Que muita gente, por exemplo, dependendo do tipo, se eu tiver uma vertente mais agrícola, por exemplo, num determinado polo urbano, eu, muito provavelmente, aquela escola tem que ter um espaço interior, como eu fiz, por exemplo, no Conde Cubango, tem que ter um espaço interior que permite eu ter, por exemplo, uma horta comunitária. Uma horta escolar, desculpa. Horta comunitária é outra coisa. Uma horta escolar para incentivar e dinamizar os jovens a que a agricultura é o caminho. Ou seja, se calhar a primeira indicação interessante que podemos tirar desta primeira abordagem é realmente
o pensar os equipamentos, sejam escolas, hospitais, para aquilo que é a sua realidade demográfica e olhar na perspectiva temporal. Exatamente. Por isso é que, aliás, vão existindo aí os indicadores de crescimento, né? Exatamente. Que nos ajudam a estimar, por exemplo, no prazo de 10, 20 anos, qual é a expectativa... Normalmente é 20 anos, 25. Exatamente. Qual é a expectativa de evolução? Peço desculpa que eu estou meio rouco. Mas... Não há problema, arquiteto. Qual é a perspectiva de evolução desta população? Então, Exatamente. o primeiro indicador, a partida, é sempre a demografia. E o segundo, desculpa interromper, e o segundo é exatamente a característica do determinado equipamento, não sei qual é, mas estávamos a ter o exemplo da escola, que tem que ser um equipamento modular e que permita evolutivo. Portanto, se eu conseguir criar um equipamento modular e que ele evolua em função da evolução da própria população, então eu estou no bom caminho. Eu não posso admitir aquilo que infelizmente acontece no nosso país, que é projetos tipo que são aprovados pelas entidades competentes e a seguir são replicados exaustivamente, sem estar minimamente... Até vamos chegar a esse aspecto também. Pronto, okay. Tudo bem. Compreendo também tanto conhecimento aí, Rogério. Não só conhecimento até de domínio técnico, é mesmo das experiências, né? Esses 20 anos eu já passei por isso aqui. Já esteve envolvido ali em vários projetos interessantes. Mas eu acho que era importante também elucidarmos um bocadinho a importância de um bom dimensionamento de equipamentos para a comunidade, sob a perspectiva da comunidade. E olharmos também na perspectiva da própria inclusão dessa comunidade no desenvolvimento desses equipamentos sociais. Né? Se nós mergulharmos para uma comunidade, chegamos à conclusão da unidade, da lógica da unidade de bairro, que é muito mais do que equipamento. Exatamente. Portanto, a unidade de bairro é o quê? E daí o eu ser adepto do poder autárquico, com autonomia direcionada. Isto porquê? Porque eu consigo, numa unidade de bairro, conseguir caracterizar, dinamizar, promover e organizar o meu bairro. E, consequentemente, organizar as populações. E, consequentemente, dar apoio às pessoas necessitadas e direcionar as pessoas que não têm rumo ainda, mas que vão ter, e portanto a unidade de bairro é a coisa mais importante que existe. Infelizmente está sendo muito pouco utilizado essa figura da unidade de bairro. A escola... Mas na prática, como é que poderíamos usar esta unidade de bairro? Estaríamos a falar de uma perspectiva de um trabalho conjunto entre o poder local, as equipas técnicas e a comunidade, quer dizer, o triângulo tem que ser... Tem que existir. Né? Da mesma forma que eu tenho um projeto sustentável, se ele me atende as três dimensões, eu tenho uma unidade de bairro se ela atua nas três potencialidades ou dimensões, que é o poder local, é a população e a unidade em si. Pronto. E portanto, uma unidade de bairro pode-se desmultiplicar em muitas coisas. Eu posso ter creche, agora, para eu ter uma creche, ou ter uma escola, ou ter isto, eu tenho que dimensionar, e voltamos aqui naquilo que disse há pouco, que é, qual é o crescimento da população? Se eu tenho uma população que a tendência é emigrar para os grandes centros urbanos, tipo Luanda, Uamba, etc., então eu tenho que ter uma lógica diferente do que se for pôr aquele mesmo equipamento numa grande cidade. São lógicas completamente diferentes. A unidade de bairro, contrariamente ao que se possa pensar, tem muito mais importância num grande centro urbano do que num centro pequeno. Porquê? Porque ela tem que congregar muito mais aspectos. Em Espanha, por exemplo, as unidades de bairro chegam ao consumo, chegam ao comércio quase por rua. Por exemplo, as lojas desta rua, os habitantes desta rua, de uma determinada rua, têm cartões com desconto. Os habitantes daquela rua, se vierem comprar a estas lojas, não beneficiam do desconto do que os habitantes daqui. Portanto, foram mecanismos que a unidade de bairro... se olhássemos para aquilo que é a nossa realidade, né? Sim. E olhando aqui para
o aspecto Luanda, Uhum. sobretudo as áreas de gênese informal, né? Sim. Que hoje em dia deram origem a vários bairros. Como é que nós poderíamos aplicar esses conceitos? Porque, e eu digo isso porque a nossa ideia aqui é sempre aquela perspectiva que também lhe disse na nossa conversa assim, de preparação sim, sim. daqui da abordagem, que é também educarmos, né? Educarmos e formarmos, a educação e formação. Na prática, se tivéssemos de aplicar aqui na nossa realidade, vamos imaginar aí os molenvos, né? Como é que efetivamente nós podíamos desenhar essas unidades de bairro? Eu tenho a resposta, mas tem que se começar ao contrário. A primeira coisa a fazer é termos a noção da realidade. E nós temos uma população desestruturada, completamente, por vários motivos, todos nós sabemos, não vale a pena estamos a focar nisso. Portanto, a população está desestruturada. Os restícios da sociedade que existe é matriarcal, em 90%. E muitas dessas, no caso da parte informal, do urbanismo informal que existe, as crianças são jogadas para a rua. Eu tenho um grave índice de mendicidade, que é uma coisa, ou seja, por outras palavras, temos que dar ocupação e olhar para aquela gente. Temos que agarrar nessas pessoas e dizer a vida não é isso. E criar princípios e motivos. Portanto, a unidade de bairro, orientadores. A unidade de bairro começa exatamente por aí. E não esqueça o que vai, a sequência do seu pensamento, da sua fala. O que diz é muito interessante. E antes de tudo, não obstante essa desestruturação que menciona, ainda assim, dentro dessas áreas, há indicadores muito positivos. Eu estou-me a lembrar também, nós abordamos um bocadinho isso no programa da Maria João, que é, por exemplo, a rede de interajuda que às vezes já existe entre a própria população, quer dizer, a própria população... De uma forma dissimulada, não assumida. Exatamente. No meio daquela desestruturação, aquela informalidade, né? Vão criando uma rede de suporte. Existe uma lógica dentro da falta de lógica. Sim, porque senão não, é verdade, né? É verdade. Ou seja, existem aí já indicadores e por isso é que hoje, mesmo do ponto de vista da arquitetura e ordenamento, fala-se muito dos processos participativos. Claro. Ou seja, essas comunidades em si já têm sinais ou aspectos muito positivos que, ao olharmos para essas unidades de bairros, podem ser contribuições muito válidas para desenharmos, né? E se desdobrarmos a unidade de bairro, imaginamos que a unidade de bairro pode ter um bracinho e contribuir com o poder autárquico para, por exemplo, a parte da manutenção. Da manutenção do quê? Das tampas que não estão lá porque alguém tirou e é preciso repor, das pessoas que acham que o buraco sem tampa, que é uma caixa de passagem de drenagem, acha que aquilo dá para pôr lixo, não pode. Ou seja, uma série de complementos que nós, educativamente, conseguimos levar as pessoas ao bom caminho, não é? Pronto. A unidade de bairro é muito importante para isso. Portanto, passando essa fase ali dessa questão que disse, primeiro temos que recuar, depois os aspectos de ordem prática. Da prática temos a parte das manutenções, que é uma coisa que as pessoas ficam muito contentes e vão às inaugurações e fica tudo muito bonito, mas nós sabemos que depois, vamos um ano depois, assustamos-nos, porque muitas coisas as pessoas deixam, não mantêm. Então, educar as pessoas para a manutenção é importante, é muito importante, manter aquilo que recebemos. Outra coisa é conseguirmos reconstruir aquilo que está estragado, em vez de simplesmente abandonar e fazer ao lado. Felizmente nós temos espaço, mas se pudermos preservar isso, estamos a ser educadamente criativos e estamos a ser amigos do ambiente. E ali também olhar para aquelas estruturas que podem sofrer adaptações para dar resposta àquilo que realmente são os tais equipamentos sociais adequados àquela realidade. Aquela realidade do local. Aquela realidade não pode ser, eventualmente, faz sentido ou não pôr lá um mercado, eu coloco e não tenho noção. Claro que não. E mais uma vez eu digo, eu defendo muito esta lógica da unidade de bairro, porque é o ajudante precioso, o ajudante urbano precioso, que qualquer autarquia precisa ter. Porque eles atuam quer no sentido comportamental das populações,
quer no sentido do hábito e costume das populações que direcionam, e todos nós temos que partir de um princípio que é: a minha liberdade acaba onde a do outro começa, independentemente se eu vivo informal ou formalmente. E uma das coisas que eu dou exemplo, eu no início do ano resolvi conhecer, não conhecia, e resolvi conhecer o Canadá, tem lá um amigo, e então fui para uma cidade chamada Barrie, que fica a 140 km de Toronto, e adorei aquela cidade por uma razão muito simples: não há muros. Não há muros. Não há muros. Quando alguém chega, como a gente vê nos filmes, e é verdade, as pessoas vão oferecer os seus préstimos e vão se apresentar, vão apresentar o bairro. Aqui não. Aqui, se eu mudo para um determinado local, fatalmente o meu vizinho já chamou o pedreiro para subir o muro meio metro. Mas isso é nas áreas, por exemplo, a nível... Não, por defesa. Sim, mas isso se calhar aqui mais no casco urbano, claro, onde as pessoas vão atingir. Não, estou a falar porque casco se urbano. for, por exemplo, a uma aldeia, a um não, bairro, todos se conhecem. Claro, isso é diferente. Aliás, pelo contrário, quando chega alguém que não é do bairro, todo mundo consegue perceber logo que aquele não é daqui. Não, mas são muito afáveis e agora, integram. Sim, agora o importante, sim, é essa questão que o Rogério menciona, que é de extrema importância, é do ponto de vista urbanístico e de caracterização, a parte técnica do bairro, também ela acompanhar esta característica já das comunidades. Tal e qual. Né? E Jamila, repara uma coisa. Por exemplo, vamos usar a figura unidade de bairro, que ela pode ser desmultiplicada por muitas áreas. Mas, por exemplo, essa unidade de bairro, que independentemente de estar linkada ao poder local, ela tem que estar linkada às populações e às necessidades das populações. E uma unidade de bairro funciona como? Ela pode perfeitamente atuar na formação das pequenas profissões que ficaram abandonadas. Portanto, muita gente anda sem rumo na rua a tentar ganhar o seu pão para poder comer. Ou seja, pode ajudar a ganhar habilidades. Claro que sim, a ganhar desenvolver as habilidades na comunidade. Tal e qual, porque as pessoas têm que saber fazer alguma coisa. E essas habilidades, por exemplo, pode ser uma área que é reabilitada ou construída como um pequeno centro de formação. Claro, é exatamente aí. Portanto, a unidade de bairro pode gerar centros de formação, pode gerar centros cívicos, pode gerar centros culturais, porque não? As populações... E o espaço público, né? Para a prática de desporto. Espaço público para a prática de desporto, manutenção dos jardins, fazer parque de merendas, fazer hortas comunitárias, que é uma coisa que as pessoas... Horta comunitária, sim. Aquele bairro tem uma horta onde todos participam. Rogério, eu às vezes quando circulo por algumas zonas da cidade, estou a falar, por exemplo, aí na zona da Ponte Molhada, né? Sim. Quilamba, na realidade as hortas urbanas, elas existem. Só não estão legitimadas e estruturadas. Elas existem, não estão legitimadas, e dizes bem, portanto, não são comunitárias. Não são comunitárias. Elas são para venda comunitária. São exploradas por alguém que comunitariamente E eu acho que essa questão, eu toquei nesse aspecto de já existirem, porque quando eu reflito em possibilidades de comatar e auxiliar na questão da fome e da desnutrição, eu olho para uma perspectiva, olhando também aqui, juntando essa sua questão das unidades de bairros, de viabilizar e legitimar essas hortas urbanas, mesmo para apoio até da comunidade onde elas se inserem. Mas o grande objetivo da horta comunitária urbana é exatamente esse, é o apoiar aquela zona, o apoiar aquelas pessoas e ser mantida e explorada por aquelas pessoas. Eu estou a dar um exemplo, por exemplo, há um sítio, o bairro onde mora o meu filho, não é cá, tem uma horta urbana. Eu fico descansado, ele depois vai voltar também. Não, vai. O pai está cá, vai ser a quinta geração. Sim. Mas existe uma horta comunitária urbana que é mantida pelas pessoas todas daquela zona. E agora eu digo, mantida, explorada mesmo, eles vão lá, plantam, depois colhem, depois deu não sei quantos tomates, então vou dar a este, aquele e ao outro. Aí eu não quero, mas dou aquele, não dou este. Eles lá organizam-se ali. Olha, eu vou deixar aqui o desafio aos nossos governos provinciais, né? Eu acho que isso é uma questão que vale a pena explorarmos todos. Sem dúvida. Técnicos, gestores públicos,
que nessa questão que nós estamos a defender enquanto país da agricultura e tal, se tivéssemos aí a nível das administrações municipais, sobretudo nas direções da ação social, desenvolver projetos de hortas comunitárias que venham a correr, sobretudo Sim. à população naquela localidade mais desfavorecida, poderia ser muito caminho. interessante. Claro. Até porque nós temos aí muitos espaços, às vezes, De cheios de volutas, sem capim. uso, claro. De capim. Não, e eu dou sempre Por um que exemplo. não Claro. desenvolver aí projetos dessa E natureza? eu dou sempre um exemplo. Eu tenho a vantagem de ter crescido aqui e, portanto, conheço isto, como é que isto tudo nasceu e como é que a cidade se expandiu. E eu, por exemplo, estou-me a recordar que aqui há uns bons anos atrás fizeram o relançamento de um projeto israelita que era ali na zona do Acocungo, que eram as fazendas, a Aldeia Nova, que eram as fazendas. E eu fui à inauguração na altura. Aquilo, no fundo, era o relançamento dos colonatos do tempo do colono, em que eles davam um pedaço de terra e diziam às pessoas, pronto, tem aqui a sua casa, pode fazer a sua agricultura. Mas depois falta o resto, que a unidade de bairro pode interferir, que é, eu tenho que criar uma entidade que recolhe a produção, que ponha no mercado, que paga aos produtores e, portanto, as unidades de bairro, nas suas várias áreas, funcionam bem, que garante o transporte para os grandes centros urbanos. Porque é que me adianta a mim... Mas às vezes até mesmo a própria comunidade, se houver esse fluxo, né? Sim. Essa economia circular, que também fala-se que muito é o que faz, hoje, é o que move né? a economia, é isso. Pode, a dada altura, de forma associada, comprar uma viatura, Claro. ou pagar uma viatura. Claro que sim. Ou não. Eu acho que às vezes o que se precisa não é tanto inventar o carro, mas criar as condições para que o carro seja montado. Claro, não, mas é. E tu às vezes são sementes tão mínimas que depois têm uma força. Coisa, vão juntar e comprar um carro. Eu acho que não. Eu tenho que dar a oportunidade àquele senhor de comprar dois carros. E fazer uma prestação de serviço. Ou seja, tudo isto consegue gerar serviços paralelos, prestação de serviços paralelos, e essa é a microeconomia que faz a grande economia andar. Porque não há outra maneira. Muito bem, arquiteto. Nós falamos aqui dos dois primeiros indicadores ou exigências para a questão dos equipamentos, porque outros indicadores podemos pensar também para o planeamento desses equipamentos, porque é um aspecto muito interessante que vai se vendo naquilo que são as nossas práticas do ponto de vista dos equipamentos públicos, que é a questão da localização, né? Sim. Por vezes há necessidade de colocar um determinado equipamento numa comunidade, ou num bairro, ou numa cidade, mas às vezes aquele público-alvo vive, por exemplo, distante daquele equipamento. Então, a análise demográfica que falámos há pouco. Nesse aspecto, eu estou a perceber o que queres dizer. Eu diria assim, quando eu ponho um determinado equipamento, eu tenho que ver, ele vai servir para quê, quem é que vai usufruir. E se eu tiver um determinado equipamento fora do raio de ação ou área de influência, não faz sentido. Faz sentido eu estudar o nível comportamental das populações, estudar o nível demográfico das populações e criar áreas de influência. E aí sim, nesse estudo, eu chego à conclusão que naquela zona eu tenho condições de fazer aquele determinado equipamento. E isso leva a outra questão. E ouçam as pessoas o que eu vou dizer, não me importa que fiquem zangadas comigo, mas eu acho assim... Quando se diz isso é porque vem bomba. Não é. Eu acho assim, alertar, olha, vou disparar, quem puder se esconda. Não é. Eu acho que há cargos que têm que ser dados a profissionais, certo? Que me perdoem os políticos, mas há certas coisas, nomeadamente esta que estamos a falar, do estudo daqui e da acolá. Eu tenho que ter um geógrafo, eu tenho que ter um arquiteto, eu tenho que ter um urbanista, eu tenho que ter um engenheiro, eu tenho que ter uma equipa. Um sociólogo. Eu tenho que ter uma equipa que me vai fazer aquele estudo
Então, se eu para fazer um PDM, eu chego a ter 20 pessoas, então não faz sentido eu para estudar meia dúzia de equipamentos que pode ser coadjuvado com a unidade de bairro, não interessa, numa determinada zona, eu também preciso ter vários profissionais. Eu não preciso, que me perdoem os políticos, eu não preciso de um político, a não ser que ele tenha uma equipe com esses técnicos e que lhe deem suporte. Não, mas o papel do político não é só não precisamos, né? Precisamos. O político, Sim. o papel do político, na realidade, é movimentar toda Fazer andar. essa Claro articulação. Claro que sim. Porque, não, mas é. porque existindo esses profissionais, se não existir também a figura do político que faz a articulação, não funciona. Eu quando disse não preciso Sobretudo do político, olhando para aquela questão da perspectiva da definição das políticas públicas. tal e qual. Então, ou seja, o sistema em si tem que funcionar. Pronto, o mas político sozinho quando não eu vai falei do conseguir. político era exatamente isso. O político sozinho a tomar decisões que são do ponto de vista técnico é um desastre. Depois na prática não dá para Por efetivar. isso é que tem que ter a sua componente Mas agora estás a ver técnica. como é que nós pensamos em tudo, né? Claro. Sobre esse equipamento, e nós queremos formar e elucidar as pessoas, nós trouxemos primeiro alguém que nos falou sobre o que são equipamentos técnicos e sociais. Verdade. Trouxemos depois alguém que nos falou sobre as políticas enquadramento das políticas. e os projetos públicos. E Certo. agora estamos aqui a falar Da parte prática. da parte prática, Claro, da mas técnica. tem que ser assim, tem que ser E assim. só para verem que o nosso pensamento aqui é abordar as coisas de forma sistêmica. Claro. Não é querermos ter assim dotado de todo o conhecimento, não é isso, mas abordar a perspectiva de que o sistema todo tem que funcionar. Tem que estar articulado. Tem que estar articulado. Claro Sim. que o político só definir que ali põe escola e tira não funciona. Não funciona. Não é essa a função. Essa é o técnico que vai lhe dar os argumentos, os subsídios técnicos para legitimar o local. Em resumo, por exemplo, ali para o nosso público, diríamos que o político eu preciso de fazer equipamentos, tem essa política pública que também é suportada por estudos, Sim, né? sim. Né? Sim, não é, Que não validam é os porque ela chegou de manhã a contar a números. ideia, claro que não. Claro que É não. suportado por outras Claro. equipas que eles devem ter, mas depois tem que haver as equipas técnicas que vão dizer, olha, ok, nesse território para educar, para termos saúde, que equipamentos Temos em que função ir por da este nossa caminho. população Claro, deve ter. claro, É. claro. E de facto aí eu concordo consigo que Claro. tem que ser um sistema que funcione. Tem que ser um sistema articulado de várias peças a funcionar na mesma direção. Se nós, que é uma coisa que infelizmente se perdeu no tempo e que eu luto todos os dias com os meus alunos para recuperar, que é o coletivismo. Ou seja, as pessoas voltarem a funcionar no coletivo. Porque a individualidade ou o individualismo nunca ajudou ninguém a lado nenhum. E nós, neste momento, o nosso país precisa exatamente é que todos demos as mãos uns aos outros e sejamos coletivos. Porque eu, sozinho, a tentar ter a pretensão de conseguir achar a solução para isto ou para aquilo, não vai dar certo. Não, e às vezes também existe também às vezes o lado do técnico, Claro. que também às vezes sozinho por si o resultado claro. não aparece. Claro. Arquiteto, agora uma questão que eu também acho que é importante olharmos é quais são os desafios hoje, né? De planeamento de equipamentos, do ponto de vista não só da Angola, Sim. mas dentro do panorama global, em que nós, por exemplo, aquilo que são as tendências de evolução da população mundial, mostra um decréscimo em algumas regiões do mundo, né? Um decréscimo muito grande, que aí o planeamento dos equipamentos representa um determinado desafio, e a África e a Angola em particular, contrariamente àquilo que é a tendência mundial, vai tendo um desenvolvimento populacional, continuam a ser indicadores sempre positivos, né? São os inversos. São os inversos. Agora, que desafios nós temos numa abordagem global e na nossa perspectiva África-Angola? Eu acho que temos que dividir em dois grupos. Primeiro, temos que estar sempre, ou deveremos estar sempre, com a atenção, e disseste bem, com a atenção do que é que se passa a nível mundial. A nível mundial. Porque corremos o risco de parar no tempo e de termos uma realidade que nós achamos que é uma realidade moderna, e quando levantamos a cabeça e olhamos para o lado, percebemos que o divórcio da realidade internacional, vamos dizer assim,
nos fez andar para trás. Portanto, a primeira preocupação é estarmos cientes do que é que se passa no mundo, contexto global. no contexto global. A seguir, é perceber, e há uma lógica para isso, é perceber porque é que nós estamos a funcionar em contraciclo. Porque é que nós, em África, estamos a funcionar em contraciclo? Porque, se calhar, existiram situações que fragilizaram determinados setores, que fragilizaram e alteraram hábitos comportamentais das populações e que os fizeram, por defesa, ou por hábito, ou por costume, ou por inerência, criar determinados hábitos e costumes, muitos deles até fruto da ocasião, tanto que não são tradicionais nem vêm de origem, fruto da ocasião, e que é preciso perceber essa dinâmica humana, vamos dizer assim, inserida num contexto geográfico e num contexto social, para conseguir, aí sim, aferir aonde é que nós estamos relativamente ao progresso mundial. Por que eu coloco essa questão? Portugal, a dada altura, continua a ter um decréscimo de população baixo, e houve a necessidade de repensar os equipamentos escolares, quando foi aquela reabilitação do parque escolar. Inclusive zonas em que havia escolas enormes e que naquela altura já não fazia sentido para aquela já não se justificava. Né? Qual é a abordagem que tu tens sobre esses aspectos? Né? Quem diz escola diz outros equipamentos em regiões que hoje estão as moscas, né? Aquilo que eu disse, que eu referi no início da nossa conversa, é a base para tudo. Que é o conseguir criar equipamentos modulares reajustáveis ou recicláveis. Dando um exemplo, eu tenho 12 salas de aula e vou construir um equipamento com 12 salas de aula, apanhando a história da escola. E daqui a um tempo eu começo a perceber que a população tem uma dinâmica de crescimento muito grande. Então vou fazer o quê? Vou conseguir criar mais, ou 5, ou 6, ou 7 salas, certo? E ela passa de 12 salas, por exemplo, para 18, ou para 20, ou por aí. Então, o meu projeto, o meu equipamento consegue acompanhar a evolução. Mas a inversa também é verdadeira. Eu tenho um decréscimo da população e, portanto, eu chego à conclusão que daqui a 5, 6, 7 anos eu já não vou precisar das 12 salas. Então eu tenho que trabalhar em contraciclo, tenho que fazer o quê? Tenho que agarrar as salas, tenho que fazer uma projeção para daqui a 5 anos eu vou usar, por exemplo, 8 salas, né? E há 4 salas que eu as tenho que reconverter. Reconverter em quê? Nessas atividades da unidade de bairro, em que ela vai criar ali uns cursos de formação, usa o mesmo equipamento e não tem que andar a construir outra vez, quando nós já temos uma coisa construída, temos aqui a readaptar. Isso coloca um desafio muito grande também na própria indústria de materiais da construção civil. E nós hoje temos visto coisas fantásticas. Aliás, a China, eu estive a ver em tempos um edifício que foi construído em dias, né? Muito rápido, estruturas modulares. Tudo com peças tipo Lego. Sim. Claro que o nosso desafio aqui primeiro ainda é criar indústrias que possam responder. Aquilo que eu disse há pouco, respondendo à tua pergunta, em que nós temos que ter consciência do que é que se está a fazer lá fora, é percebermos que devemos ter, tal e qual como um médico ou um farmacêutico, tem que estar up-to-date relativamente à parte dos medicamentos e à parte das novas doenças e à parte das novas vacinas, etc. Então, nós todos, na nossa área, temos que estar up-to-date com o quê? Com as novas tecnologias. E as novas tecnologias não são os iPhones, não. As novas tecnologias do que se faz, do que se constrói, das tendências, tudo isso, se nós nos reciclarmos e tivermos sempre up-to-date, nós temos alguma vantagem relativamente ao resto. Claro que o desafio para nós é sempre muito maior. Claro. Eu costumo dizer, nessa questão que mencionou há bocado, por exemplo, a distância-tempo, eu reflito muito sobre essas questões, o tempo de cada país, né, o contexto temporal. Então, quer dizer, há passos que nós temos que dar no sentido de ter alguma agilidade para pensar também a arquitetura e o mercado também da arquitetura, da construção civil, que tem a ver também com essa questão das distâncias de tempo. Eu acho que a arquitetura é um desafio e que deve estar sempre ao serviço, quer do país, quer da população. Mas
o estar ao serviço não de uma maneira estática, mas de uma maneira dinâmica. E quando eu digo estar ao serviço de uma maneira dinâmica, atrevo-me a juntar o planeamento. E quando eu me atrevo a juntar o planeamento, eu começo a perceber que é tudo muito fácil se eu conseguir articular os transportes, se conseguir articular as vias de comunicação, se conseguir articular as unidades de bairro, as centralidades, o que quiser. Se tudo estiver a funcionar em consonância, dentro do mesmo diapasão, quem gosta de música vai perceber o que eu digo, dentro do mesmo diapasão, então nós conseguimos alguma harmonia e prever um crescimento. Um crescimento, ok. Ou um decréscimo, um decrescimento. Agora, se alguma coisa não está a funcionar, isto é quase como uma máquina que fica meio emperrada em algum sítio. Então, por muito que eu queira descobrir, eu não consigo chegar lá. Por exemplo, só dando um exemplo rápido para as pessoas perceberem. Eu neste momento tenho um dos melhores aeroportos da África. Mas neste momento eu tenho um dos maiores problemas da África, que é como é que eu chego ao aeroporto. Portanto, sem entrar por aí, isso é um problema. A distância-tempo. A distância-tempo. E pior que a distância-tempo é, quando eu digo eu, não é eu Angola, não é eu Luanda. É eu Luanda e todas as cidades, as províncias. As localidades que vão desde aqui até chegar ao aeroporto e a área de influência. Porque não é só daqui para lá, também há de lá para cá. Portanto, é muito abrangente. Nós ainda vamos querer ter aqui alguém para falar sobre esse equipamento. Eu já estou aí a lutar. Quem sabe na sequência, porque aqui estamos a falar do planeamento, depois vamos ter aí o exemplo concreto. Como é que isto transforma o território, em que dinâmicas... São unidades que são catalisadoras. São catalisadoras, sim, mas aqui tocou numa questão muito interessante agora, que é as infraestruturas, que eu acho que são as condições essenciais para nós termos equipamentos que respondam de facto àquilo que são as suas funções. Porque se nós tivermos de facto essa questão de uma escola localizada numa área em que não há água, não há luz, não há vias, a partir daquele equipamento já fica condicionado a responder efetivamente àquilo que foi criado. Se tivermos um hospital numa área em que as pessoas demorem a chegar, não tem, por exemplo, um sistema de recolha e tratamentos de resíduos que aquele equipamento demanda, também estamos a criar o hospital, mas a montante também a criar tal e qual. Outros problemas de saúde pública. É verdade, é verdade. Eu diria assim, quando nós tratamos de estudar ou de implementar, ou seja o que for, esse tipo de equipamentos, nós temos que pensar no global. Eu lembro-me, por exemplo, que eu fiz parte da equipe que montou os mercados abastecedores. Em Portugal, que foram 6 da nova geração. E posso dizer que nós andámos pelo menos 6 meses só a ver o que é que estava feito, que é para ver os prós e os contras, os defeitos e as virtudes, para ver o que é que a gente podia resolver. A tal SWOT. Exatamente. Portanto, foi mesmo uma análise SWOT. Agora, aqui, quando nós temos falámos há pouco da distância-tempo, falámos da infraestrutura de deslocação, e tu falaste agora de uma coisa fundamental, que eu acho importantíssimo e que tem a ver, volta ao início, a educação promovida pela unidade de bairro. As pessoas têm que ter a noção de que, primeiro, nós para termos aqui o tratamento de resíduos, temos que ter uma central que receba os resíduos e os trate. Por outro lado, eu digo muita vez, e as pessoas ficam a olhar para mim e dizem assim, tu tens razão. Eu digo assim, se os caixotes do lixo fossem para estar a céu aberto, não tinham tampa. É verdade ou não é? Mas então, será que as pessoas não pensam? Se é no inverno, ficam úmidos com o cacimbo, desculpa, inverno, no cacimbo, ficam úmidos com a umidade e ficam cheinhos de mosquitinhos. No calor, fica muito fermentado, quente, fermenta e está cheinho de moscas. Portanto, alguma coisa não está bem. Como é que as pessoas não têm a noção disso? Portanto, é preciso educar. Ou se calhar tem, mas é o fator educação. E o fator individual. Respeitar também o que é coletivo. Exatamente. Bem como, porque a educação, o saber, a função, se calhar sabem, mas agora,
é preciso perceber que, se você vai retirar ou vai danificar a tampa Claro. de um caixote, Claro. não só está a prejudicar a si, do ponto de vista de saúde pública, como toda coletividade, a coletividade. claro que Essa sim. consciência que eu acho que nós temos Temos que que melhorar dar a e volta, trabalhar. é verdade. Mas há aqui ainda um outro desafio, Rogério, para Angola, sobretudo, né? Angola e África, que é, do ponto de vista de planeamento de equipamentos, que é o equilíbrio entre os recursos financeiros para esses equipamentos e a realidade desses equipamentos. Isso prende-se com... E isso também faz parte aqui da planificação desses equipamentos. Isso né? prende-se com o planeamento e prende-se com... Nós já tocamos nos pontos todos. Prende-se com o planeamento. Prende-se com aquilo que se faz aí fora. Não adianta ter... Eu quero o melhor para o meu país. É legítimo, mas eu tenho que perceber. Não vou entrar em detalhes. Imagina uma determinada função. Eu quero o melhor para o meu país. Ótimo, legítimo. Agora, se eu introduzir essa função, será que toda a rede que vai beneficiar dessa função está à altura da nova função que eu trago? Não. Então, espera aí. Então, em vez Primeiro de tem que educá-las a estar. Não. Por exemplo, a nível de infraestruturas de elétricas, por exemplo, eu neste momento, isto é verdade, quem não sabe fica a saber, porque eu estou a falar porque estou a vender o peixe que eu comprei e conheço. Nós temos das maiores unidades de produção de eletricidade. Mas temos problemas elétricos. Nós já tivemos aqui um episódio a falar dos sistemas fotovoltaicos. Teve aqui um engenheiro fantástico que realmente deu essa perspectiva também, que nós temos aqui sistemas bons, mas depois o nosso desafio hoje é a distribuição. Na distribuição, na rede, é que temos uma rede antiga. É quase como eu costumo dizer, que eu gosto muito das corridas, como tu disseste muito bem, é quase como eu dizer que eu tenho um Ferrari que eu trouxe, mas depois como eu tive que vir a correr, dizia, deixa lá, não montes lá o motor que eu levo o carro até ficar mais leve e depois chego lá, monto o motor de um Fiat ou de uma coisa, aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar. E é um bocado isso, quer dizer, nós temos que ter a preocupação de que, ao nível do recurso, tudo aquilo que eu introduzir, às vezes o bom na conjuntura atual pode ser melhor que o ótimo. Depende muito. Porque o desenho que eu faço, por exemplo, da conjuntura atual, na nossa realidade, as necessidades são muitas, os recursos são poucos. Exato. E ainda tem a complexidade da dinâmica mundial que hoje nos põe estar à altura dos desafios e nos condiciona. Exatamente. Quer dizer, será que uma possibilidade, por exemplo, para dar respostas é vermos que modelos nós podemos adotar para construções mais econômicas, né? Por exemplo, do ponto de vista de alguns equipamentos? Sim. Esse ajuste é uma reflexão que eu vou fazendo e um bocadinho também condicionada pela veia de empreendedorismo, é que tudo são recursos. Claro. O Estado, quando desembolsa para ir construir um equipamento, melhorar uma zona, na realidade o Estado está a investir. Claro. Tem que existir o retorno deste valor que está a ser investido. E o retorno, às vezes, é o que é uma indústria que se fixa ali, porque tem boas infraestruturas e vai produzindo e vai pagando os impostos, vai gerar valores. Portanto, o Estado, na realidade, está a fazer um investimento. Claro. Agora, a questão que se coloca é a qualidade do investimento, até não digo, é a justeza do investimento. Ou seja, nós não podemos colocar esse Ferrari, por exemplo, onde a concentração populacional é pouca, porque depois não vai dar o retorno esperado para o Ferrari que se colocou lá. Ou se calhar até, do ponto de vista da evolução populacional, nos mostra que daqui a 5, 6 anos a população realmente vai chegar àquele nível. Mas se calhar, a partida, não vou fazer aquele investimento na sua totalidade, ou pelo menos com aquela força. Daí eu estar a dizer que o bom às vezes é melhor do que o ótimo, numa determinada solução. Eu acho que, e tu disseste uma coisa muito importante, que é o coletivo, a consciência coletiva do bem comum é algo que é extremamente importante. E quando nós falamos em ambiente, em projetos do ponto de vista que têm que ser sustentáveis, etc., eu muitas vezes
pergunto aos meus alunos, agora já não, que eles já sabem, né? Mas um dia cheguei e perguntei, o que é um projeto sustentável? Toda a gente bateu nos projetos ligados ao ambiente, ao ambiente, ao ambiente. Tudo reprovado. Gente, não é isso, tem que ter os três, lá que eu vou explicar direito. E hoje até já se fala em outras dimensões associadas às três principais. Mas não, aquilo era só ali. E então temos isso, e temos agora a história da inclusividade. Nós, volta à unidade de bairro. A unidade de bairro tem que criar princípios educativos e não educacionais. Eu pelo menos digo educativos, que é como era antigamente. Agora já dizia educacionais. Eu já não sei se eu estou bem ou mal, mas pronto. Mas as pessoas percebem. Princípios educativos que levam as pessoas a respeitar o bem comum, que é de todos. E eu tive essa... E a serem partícipes desse desenvolvimento. Tal e qual. Porque nós também não podemos só esperar que nos tragam a papinha à boca, né? Não, nós temos que participar. Temos que ser partícipes, contribuições sérias. Sim. Aquilo, o que disse muito bem, aquilo que se faz procurar cuidar e preservar, né? Claro. Eu imagino, eu tive uma experiência que tive que andar 4 meses numa cadeira de rodas. Porque fiz uma operação ao joelho e, portanto, tive que ter um percurso. Depois já dei de canadianas, etc. Mas eu imagino o sofrimento que é para um invisual. Um invisual deve ser terrível andar nos passeios de Luanda. Vai cair. Porquê? Porque as pessoas, lá está uma vez mais o individualismo, lá está uma vez mais a falta daquela unidade da caracterização da unidade de bairro que cuida bem das coisas, em que há um que chega e resolve fazer uma rampa porque a água não vai entrar. Há outro que chega e faz um ressalto, não está minimamente preocupado que o vizinho do lado está muito mais baixo. E é o que chega, que puxa a casa até ao passeio. E pronto. E o coitado, que não vê e que na cabeça dele ele só precisa ir daqui até ali, e nós sabemos, lá está, vamos olhar para fora e ver o que é que se faz lá fora. Nós sabemos que hoje existe a linguagem dos invisuais, a história das cerâmicas com as bolinhas e com as travessas. E isso nós, só para dar aqui uma chamada, aí um programa onde nós falamos sobre acessibilidade. Pronto. E é muito importante que as pessoas, em tudo aquilo que querem fazer, primeiro, perguntem se podem fazer. Segundo, pensem naqueles que por ali vão passar quando elas fizerem. E aí, uma vez mais, a cidadania coletiva é muito mais importante e, na minha opinião, tem que estar mais acima do que o interesse individual do cidadão. Agora, acho que não é tão difícil assim fazer isso. Não é. Bem, tivemos aqui temas muito interessantes, Rogério. Era para ficarmos muito aqui profundos, a falar até... ficaríamos aqui o dia inteiro, provavelmente. Eu gostaria que desse assim, algumas notas gerais em tons de situações que acha que devemos efetivamente olhar com alguma como é que eu posso dizer? Com mais seriedade mesmo, porque se olharmos agora para aquilo que são as metas de desenvolvimento sustentável, elas nos colocam, pelo menos, mais próximas de alcançá-las, né? Eu acho que, como nota de rodapé, eu acho que todos nós devemos ter uma consciência um bocadinho mais coletiva. Por outro lado, devemos indicar ou ensinar os nossos filhos de determinados princípios. E se todos nós ajudarmos aqueles que precisam, e agora estou a falar do ponto de vista humano, porque infelizmente Luanda atrai muita gente que vem à procura de uma oportunidade de vida, mas por outro lado não tem condições que sustentem esse tipo de pessoas, então as pessoas são diariamente uns sobreviventes. E eu vejo isso todos os dias. E eu, pessoalmente, todos os dias ajudo essas pessoas. Vou dar um exemplo. Eu vi um senhor já com alguma idade descalço na rua e eu perguntei, mas tu estás descalço porquê? E ele disse, porque eu não tenho chinelos. E eu fui a casa e dei-lhe uns chinelos. E ele agradeceu imenso. Mas 3 dias depois, já estava descalço outra vez. E eu perguntei, então, mas onde é que estão os chinelos? E ele disse que dormiu no lado de uma igreja e alguém levou os chinelos. Ou seja, este tipo de situações leva-nos a refletir muita coisa. E, portanto, se todos nós fizermos um pouquinho pelos outros, e tiramos logo a camisa do individualismo e vestimos o casaco do coletivismo. Eu acho que
Ninguém morre por isso. Ninguém morre por isso. E se cada um fizer um pouquinho, tudo o resto acontece. Pronto, uma nota. Outra nota, do ponto de vista técnico, eu acho que nós, técnicos todos, urbanistas, sociólogos, engenheiros, arquitetos, etc., podemos, de mãos dadas, coletivismo, trabalhar para o bem comum outra vez. E, do ponto de vista organizativo, então eu acho que podíamos organizar a sociedade de uma outra maneira que permitisse criar equipamentos evolutivos nas várias áreas, desportiva, de ensino, de lazer, e agora cultural, até etc. o turismo que está a ser promovido. Organizar isso, evolutivo, portanto, ou regressivo ou evolutivo, e conseguimos que, do ponto de vista político, haja um suporte. Seja o mesmo também. Não, vamos admitir que há, mas ao ter isto tudo a funcionar, é mais fácil ser político, como eu costumo dizer. Porquê? Porque tem a organização toda a funcionar. Fica fácil. Fica mais fácil. Portanto, e mais uma vez o coletivismo impera. Portanto, na realidade, traduz por duas coisas. Vamos deixar de ser individualistas e vamos passar a ser coletivos. E aí tudo fica mais fácil, eu acho. Muito bem, acho que essas palavras dispensam as minhas. Então, só vou agradecer, arquiteto, foi bem cirúrgico na sua abordagem, bem dentro daquilo que é realmente a nossa pretensão de impactarmos com este nosso programa. E eu olho este programa muito na perspectiva do semeador. Os benefícios não vamos ver hoje. Não, mas... Lá mais à frente, 5 anos, 6. E eu queria... Vamos ver os benefícios. E são sementes que a gente vai lançando para despertar a consciência das pessoas. E tem que ser assim. Eu acredito que o esforço que tu fazes e o teu trabalho é extremamente positivo e importante. E eu disse no início que te dava os parabéns, porque eu gosto de ti, porque tu, quando fazes bem feito. E claro que não és tu, é tu e a tua equipa. E a equipa, claro. Que te fazem bem feito. E eu sinto-me bem quando estou ao pé de pessoas que fazem as coisas bem feitas e que têm a ótica do semear. Porque quando a gente semeia, vai dar certo. Pode não dar amanhã, mas vai dar certo. E até podemos não ver os frutos, mas alguém vai ver. Vai. E, portanto, nós temos que semear todos os dias. Isso é o mais importante. Nós, às vezes, temos que pensar na perspectiva de que não vamos comer os frutos, mas alguém vai comer. Às vezes, o meu filho, o filho do meu filho. Isso é o mais importante, às vezes. E que nós temos a consciência também que aquilo que fazemos é parte de um processo. E nós participamos nele. Isso é importante, eu acho. Muito obrigado, Rogério. E aqui vou agradecer ao nosso espectador e, claro, à nossa equipa. Como disse, isso é um trabalho de equipa. Que está sempre ali bem atenta, bem... acho que também estão aqui já a aprender. Qualquer dia vão nos chamar para ir ver uma obra ou qualquer coisa que estão aí a fazer. Então, só podemos agradecer a todos. Então, até ao nosso próximo podcast. E desejo de uma ótima boa noite.